aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Valvordé, exatamente às 3 horas da tarde do dia 20 de junho de 2022. Hoje, recebendo Gabriel Arcanjo, que é um grande parceiro aqui da Casa de Valvordé. Inclusive, né, tem uma trajetória muito longa na casa, começou aqui muito cedo, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas para conversarmos aqui, nós temos Pedro Linhares. Boa tarde. E eu aqui, Yamanduca Palmo. Bom, Gabriel, acho que não tem como ser bem-vindo mais uma vez, né? Você já mora aqui na Casa de Valvordé praticamente, mas conta pra gente como foi que começou, como foi que iniciou esse contato com a casa. Primeiramente, boa tarde a todos. Yamandu, ao Pedrão, ao Lessa que fez o convite, a todo mundo que tá ouvindo aí. Bom, eu conheci a casa, acredito que no ano de 2008, 2009, eu não lembro muito bem. E eu fazia um curso de desenho, sonhava em ser desenhista. Desenhava em casa e tudo mais. Aí a mãe me matriculou num curso de desenho que tinha num projeto lá perto de casa, antigo ABC. Daí eu tinha acho que uns 13 anos, sei lá. 12, 13 anos. Daí nesse projeto eu conheci o professor. Eu ouvia muito metal, heavy metal, rock. E tinha um colega que eu me aproximei muito lá, que já fazia esse curso já há um bom tempo e já desenhava muito, que era o Valderson. Daí meio que o santo bateu, né? Todo mundo começou a trocar figurinhas, apresentar novas bandas, emprestar. Na época era muito, a febre era muito de DVD, assim, na época, né? Muito DVD. Então a gente emprestava muito, eu ouvi o DVD dessa banda aqui, e aí trocava assim com os amigos. Na época dos nossos pais era CDs, né? Na minha época já era DVD. Daí a gente começou a ficar bem próximo com relação a gosto musical. Daí, nesse meio tempo que eu fazia esse curso de desenho, um colega, um familiar distante, foi aparecer lá em casa. Que veio trabalhar e aí ficou um tempo lá em casa. Daí ele via aquele cara ali escutando aquelas músicas com altas guitarras, né? Ele, olha, eu tenho uma guitarra lá no meu interior. Quando eu for no Natal, pra lá, vou passar o ano novo lá, quando eu voltar pra cá eu trago a guitarra. É o Wendel. Aí o Wendel foi, trouxe a guitarra, passou os primeiros acordes. Daí Isso aí, ele ia dar a guitarra pra você? Foi, ele deixou lá em casa, né? Porque ele não tinha tempo, ele passava o dia trabalhando, chegava em casa à noite. Na época eu estudava de manhã e fazia esse curso de desenho à tarde. E à noite eu fazia um basquete que tinha também lá. Daí eu fiquei com essa guitarra, estudando os primeiros acordes, e aí eu ia atrás de cifras, revista em bancas, e não entendia o que era aquele ré menor com o riff que o cara tava fazendo na música, porque é completamente diferente. Daí eu senti a necessidade de ter um professor. Aí tinha um professor aqui próximo, que era o Pablo, fiz umas aulas com ele. A mãe ficou meio cismada, assim, que essas aulas aí de guitarra, que isso vai te levar pra onde, não sei o que e tudo mais. Daí eu fui atrás de uma escola de música, né? Daí, na aula de desenho, esse meu colega Valderson falou, olha, eu estudo com uma menina, com a Débora, que ela e a irmã dela fazem aula numa escola de música. Né? A irmã dela é a Karina, a gente estuda junto, aí eu vou falar com elas, a gente vai marcar aí, não sei o que e tal. Aí eu, pô, massa, vamos marcar. Aí ele conversou com elas, esperamos chegar num sábado, porque era o dia, antigamente aqui o sábado na casa, ainda hoje eu creio que ainda seja, era o dia de maior circulação de gente, todas as oficinas, todos os professores. Na semana era meio que vazio antigamente aqui. Todas as aulas eram no sábado. Daí as meninas, a Débora e a Karina Toledo, né, a nossa conhecidíssima Karina da casa, moravam, grande pianista, moravam aqui na rua. Elas moravam aqui do lado da academia ali.
A gente foi lá e a gente foi estreitando a amizade, começou a... Elas já curtiam também alguns rock, tudo mais. Daí o santo bateu também, né? Aí virou esse quarteto, eu, a Débora, o Valderson e a Karina. A gente saía para festivais, para concertos que tinha na cidade, a gente saía. Esse quarteto depois ele veio a virar uma banda, né? Foi, a gente ensaiou algumas coisas assim em casa. Eu e a Débora, a gente chegou a tocar em banda mesmo, assim, pela cidade, né? Algumas vezes. Uhum. Como foi essa experiência, assim, de já conseguir ir conciliando o que você gostava, que era a música, num ramo mais profissional, assim? Pois é, na época não era tão profissional, porque era mais... Mas tinha um trabalho que tava emergindo ali. Tava mais por zoeira, aqueles jovens, né? Roqueiros da cidade, né? Mas era bacana, era bacana. O Valderson tentou aprender algumas coisinhas, mas aí... A pegada dele mesmo era o desenho. Ele era muito bom. Muito bom mesmo, assim. O professor, às vezes, não podia ir. Ele quem assumia lá. Tinha os concursos. Eu sempre tirava, tipo, o terceiro lugar, quarto lugar. O Valderson era sempre o primeiro, assim. Desenhava muito. Até hoje desenha muito. E onde ficou esse seu lado, assim, do desenho? Quando foi que você percebeu que não ia seguir realmente esse caminho? Cara, eu não lembro quando foi que eu realmente decidi parar. Porque foi tomando proporção. Aliás, posso até tentar lembrar. Foi quando eu conheci o violão. Né? Porque eu tinha uma guitarra e queria aprender guitarra, né? Queria entender lá o que é que os meus ídolos estavam tocando. Daí eu cheguei na Vovó Dedé num sábado. Aí a Débora me encaminhou para Michele, que pediu para eu falar com a Lenir, que era uma antiga professora de flauta aqui, teoria musical, para eu falar com o Reinaldo, que é o nosso mestre de violão. Sim. Daí eu fui lá, cheguei lá pro Reinaldo, aí eu pensei, ok, tá, aula de violão. Naquela época, na minha cabeça, violão e guitarra era a mesma coisa, né? Então, se eu aprendesse violão, eu ia aprender guitarra. Daí... Cheguei, conversei, o Reinaldo estava dando aula de teoria para a Michele, para a Karina, para a Débora, se eu não me engano, para o Rafael. Ele estava dando teoria. Aí ele meio que não estava com muito tempo assim. Não, aqui a gente não tem guitarra, só tem violão. Tem violão em casa? Aí eu não, só tenho guitarra. Pois não dá para ficar não. Desse jeito. Aí eu, tudo bem. Mas continue na guitarra aí, que eu tenho grandes amigos guitarristas, são muito bons e tal, não sei o quê. Aí eu, tudo bem. Isso era começo do ano. Daí a Débora falou assim, olha, vem no meio do ano, que sempre tem inscrições no começo e meio do ano. Sim, semestrais. Vem no meio do ano que talvez... Daí eu arrumei um violão aí, comecei a estudar uns... Na verdade, eu fiquei na guitarra estudando dedilhados de violão, né? Só entra lá quem tem violão, mas aí eu vou chegar pelo menos com os dedilhados aqui pra tentar enganar o cara lá. Sim. É uma coisa muito legal, assim, da história, sua história, no caso, é que você sempre teve uma necessidade, assim, de trazer a arte pra algum ponto, né? A gente veio o desenho, até mesmo no rock, de se identificar com alguma coisa que viesse da arte, viesse da música, enfim, desse lado mais artístico. De onde é que veio essa necessidade? Cara, eu não sei. Realmente eu não sei. Lá em casa ninguém toca nada, assim, que me influenciou diretamente, né? Por isso que é muito interessante, pintor, porque você trouxe uma coisa ali de ter que colocar em cima de outra coisa. Você tinha essa necessidade de colocar na arte. A gente fala, acho que muitas pessoas não entendem isso quando a gente vai falar de gêneros musicais, mas isso é uma forma de identificação. Quando você está ali, como você falou, com seus ídolos, é uma forma de se projetar na arte. Total. Você trouxe isso, né? Total. E por que a escolha do rock? Isso aí também eu já não sei, cara. Não teve escolha, você só se identificou? Só me identifiquei mesmo. Lá em casa, a mãe sempre ouviu muito Roberto Carlos, né? É bem parecido, bem similar. Assim. Mas aí eu gosto bastante de Roberto Carlos. Mas aí, quando eu voltei no meio do ano pra conversar com o Reinaldo, tu já veio aqui, não já? Aí eu não. Senta ali. Aí tinha meia lua de meninos assim, meninos e meninas. Botou uma cadeira bem no meio, toca alguma coisa aí. Aí eu fiquei passando do Lá maior, Dó sustenido menor. Só os acordezinhos, Lá maior, Dó sustenido menor. Aí a tia Regina vem, chama ele pra conversar fora da sala lá, alguma coisa lá.
Daí eu fiquei só tocando esses acordes, né? E os meninos olhando pra mim, meia hora depois ele aparece. Tudo certo, né? Aí eu, tudo certo. Pronto, senta ali, tá na aula já. Vale. Sentei do lado de um cara chamado Rivaldo. Daí também foi amizade. Ele e da Rebeca, amizade aí pra vida toda. Daí, quando eu comecei a estudar violão, aí eu realmente me apaixonei por bossa nova, por música brasileira. Aí aqui na casa também o contato com música erudita, né? Sim. Que é o que rola aqui é isso, né? E daí então eu me apaixonei por música de verdade. Hoje o estilo que eu menos escuto é rock, é metal. Porque eu já escutei tanto que não tem mais. Né? Mas hoje eu procuro escutar de tudo. Sim. Eu escuto muito mais música brasileira hoje em dia. Mas fez parte, né, da trajetória. É porque assim, eu sou bem leigo na questão do violão. O máximo que eu sei é tipo um acorde, 2. Mas eu sempre achei que era a mesma coisa, assim, entre aspas, do violão pra guitarra. Qual a diferença maior, assim? Na questão da ergonomia, é a mesma coisa, né? A questão da cordinha lá, do mesmo canto, onde você apertar vai sair o mesmo som. A diferença é como é usada, né? O violão para concerto, aquele violão chamado violão clássico, né? É um violão que você usa toda a parte do tempo os dedos, né? É tocado de forma totalmente com os dedos. A guitarra, aí você vai para um violão mais popular, por exemplo. No violão popular também, bossa nova, também você toca com os dedos, os acordes, vai ser, se você for fazer o mesmo acorde na guitarra, vai soar a mesma coisa. Claro que questão de timbre vai ser diferente. Mas a guitarra, você já usa questão de palheta. Ah, tem guitarrista que usa dedo. Tem também. Assim como tem violonistas que usam palheta. Não há regra. Mas, a nível geral, violão, nylon, você toca com os dedos e a guitarra você toca com a palheta, né? Gabriel, a gente ouviu, né, que você chegou na casa há quase 15 anos, conheceu aqui a Casa de Voredeia. E o que era esse espaço naquela época? Cara, naquela época a casa era uma portinha, como ainda é, né, ali na frente, né? Era uma portinha que a Neuda saía lá da cozinha pra abrir. Já tinha campainha naquela época? Tinha campainha. Eu lembro da época da campainha. Tinha campainha. Aí tinha os cursos da Cíntia. Que era curso de artesanato, pintura, negócio assim. Ela chegou a dar até inglês uma vez, aula de inglês. Foi. Aí, tipo, quando havia vagas, até mesmo questão de aulas, tinha uma cartolina ali no muro, escrita à mão mesmo, assim, com tinta. Pregada na parede com fita gomada, sei lá. Aí, quando dava a chuva... Mas era uma cartolina assim na frente da casa. Um negócio bem simples, né? Sempre foi muito simples. Daí, cara, quando eu cheguei... era basicamente isso. Tinha um jardim, não tinha um palco. Aí, nesse período de janeiro... Eu lembro que no período de janeiro para o meio do ano... Que ele pediu para eu voltar depois, né? Eu vinha pros recitais que tinha e tudo mais. Então, eu via muitas meninas tocando. Então, não tinha palco, era um chão só. Lá dentro tinha muito espaço. Sempre teve muita sala, mas lá dentro tinha muito espaço. E o que é hoje em dia? A gente ouviu que a Casa de Voredeia sempre foi simples, mas hoje em dia ainda é simples. Como é que você vê hoje em dia esse espaço? Hoje eu já vejo com outro olhar com bem mais responsabilidade, né? Eu já vejo com bem mais responsabilidade. Cresceu, né? Aquela frutinha que a gente tava ali plantando no começo. Hoje em dia ela tá dando frutos muito maiores. E como é que você enxerga isso? Você enxerga essa oportunidade que é a Casa de Vovó Dedé? Cresceu bem mais. Eu enxergo com mais potencial que a gente tem de ajudar mais gente, né? Antigamente era bem contado, assim, a questão das vagas... questão dos instrumentos. Hoje a gente, não só para a questão musical, a gente ampliou a questão das aulas, né? As turmas de violões, se você vê, é muita gente, né? E não só para essa parte musical, mas hoje o papel que a casa faz com relação a abrir mais oportunidades para as pessoas com cursos profissionalizantes, computação,
a própria parte de audiovisual, Sim. né, que eu fiz, né? Cresceu bastante. Pois é, O mais falando interessante, não, só Oi? vou complementar, porque o mais interessante é que a casa cresceu, mas lá de fora a aparência é a mesma. mesma Imagina. portinha. É a Harry Potter. É. Você entra na Mas- cabaninha... Trazendo um pouco esse lado mais profissional, a gente sabe que você foi um dos primeiros alunos aqui de áudio da casa. E a gente sabe da função que você desempenha hoje em dia aqui, que é o coordenador técnico, né, aqui de áudio. Conta como foi esse caminho, sabe? Essa trilhagem mesmo de você estar ali aprendendo e se tornar um profissional por meio da casa de Vovó Dedé. A gente começou com esse trabalho em 2015, quando o Wagner me convidou para ficar aqui na rádio. Ele queria que alguém ficasse aqui na rádio. Na verdade, eu procurei o Wagner, não sabia nem quem era o Wagner. Só que tinha a Regina, o pessoal. Na verdade, eu procurei o Wagner porque eu tinha saído de um emprego meu. Aí eu acho que foi o Rivaldo, não sei. Olha, fala com o Wagner, não sei o quê. Eu fui entregar um currículo a ele, né? Arruma um trampo aí pra mim, sei lá, qualquer coisa. Aham. Daí ele me dá o currículo seu, aí dei meu currículo pra ele. Aí ele olhou lá, tinha uns cursos de áudio lá que tinha feito já há um tempo atrás, mas eu acredito que ele já tinha essa visão de fazer isso, né? O Wagner é muito visionário. Eu acredito que ele já tinha essa visão de fazer essas coisas. Aí ele, cara, você vai trabalhar aqui. Fica aí com essa aí, não sei o quê, eu te dou uma graninha aí, papapá. Daí a gente começou a fazer o evangelho. Eu lembro que o fato curioso é o seguinte, eu lembro que o Wagner me ligou, cara, já tem uma coisa para tu fazer hoje. Tem umas fotos lá para bater de um pessoal de um curso de desenho. Aí eu, tá certo. Fala lá com o Lessa, procura o Lessa. Aí eu fui lá, cheguei lá na sala do Jonab, tava o Lessa e o Jonab lá conversando. Vamos lá bater as fotos aí. Eu já tinha feito uns cursos aqui na casa de fotografia. E aí foi meu primeiro trabalho com o Lessa. Meu primeiro trabalho na casa foi com o Lessa. Foi bater foto dessa oficina de áudio que ia ser inaugurada, que era o John, o irmão do Ricardo, que ia dar Massa. mais uma vez o desenho, né? O É, desenho me voltou seguindo aí. Mas foi bacana. Aí depois eu e o Lessa fizemos a gente fez toda a parte do Evangelho do Allan Kardec. A gente gravou todo o livro. O Lessa gravou. Fiquei como técnico. Mas nosso trabalho aqui na questão de áudio começou aí. E a partir disso, quais foram as oportunidades que você teve para além da casa de Vovó Dedé e dentro também? As oportunidades que já apareceram para fora, para fazer fora da casa, foi justamente de contato de pessoas que eu tive aqui, né? Então tudo veio pela casa de Vovó Dedé, Foi, né? foi. Isso é muito bacana Foi. de se ver. O network aqui é muito grande porque a gente recebe muito música. E não só música, a gente recebe muito artista, acho que de Isso. vários âmbitos. Isso abre muito Exatamente. esse arsenal, porque a gente tem uma cidade que ela é muito viva em arte, né? A gente tem uma cidade muito artística e a gente tem que pensar no além da arte, enfim, no de trás da arte. Eu acho que para se fazer um show precisa de um técnico, enfim, Exatamente. tem que entender essas facetas de arte até o público. E a partir disso, eu acho que vocês que estão se profissionalizando nesses critérios ganham muita oportunidade aqui dentro. Mas uma coisa que foi Total. muito interessante foi o audiovisual dentro da casa de Vovó Dedé, que a gente viu nascer e tá vendo florescer aí, que você também fez parte, né, disso tudo. Acho que Fez. quando você fala da fotografia ali, foi um princípio do audiovisual que a gente tem hoje em dia. Foi. Próprio áudio, enfim, tudo que a gente vem tendo hoje em dia. Como foi ver crescer, ver que tá uma coisa que realmente tá profissionalizando. A gente viu muitas pessoas que entraram e continuaram e estão até hoje como você. O primeiro audiovisual que teve foi bem prazeroso assim de fazer. Foi com o Wilson Júnior e a Zilda Santos. Eles tinham uma produtora e vieram pra cá dar umas oficinas. E daí pegaram a galera, né, fizeram uma seleção assim dos alunos da casa para fazer esse curso. Daí teve aquelas coisas de câmera, né? White balance, não sei o quê. Daí não deu pra ver tanta coisa de áudio nesse curso. Era mais mesmo audiovisual. Mas mesmo assim eu ainda gravei uns vídeos em tributo aí a uma banda e tudo mais.
com a ajuda de uns colegas que faziam esse curso de audiovisual. Porque no final do curso eles disseram que a gente tinha que apresentar um produto, né? Então eu fiz uns medleys aí de uns vídeos das principais músicas da banda aí. Que era esse a minha prestação de conta Sim. do curso, né? A gente tem algumas matérias, né, do começo, Pedro. A gente podia observar pra gente ver o crescimento da Casa de Vaurelé nesse âmbito do audiovisual, né? Que hoje em dia é totalmente diferente. Vamos lá. Então vamos lá. Como é que não precisa aqui? É um medley. Certo. Pode estar qualquer ponto aí que... Vou começar por esse aqui, então. Acho que todas as músicas do álbum, as melhores músicas de um álbum,
Tô entendendo. Deve ser isso, era uma gravação a partir do que a gente acabou de ver. Pegou os principais trechos da música, por isso que o nome Medley, né? A gente viu um pouco esse projeto de audiovisual que foi no início, assim, dessa carreira da Casa de Rodedé no audiovisual. E conta como era os recursos da época, como foi vivenciar esse momento ali, que até mesmo a gente estava falando que algumas cenas foram gravadas com celular, eram precários. A câmera de celular na época não era, tipo, a qualidade que a gente tem hoje em dia. Como foi esse trabalho no começo? Foi bem improvisado, né? A gente tinha todo o equipamento à nossa disposição. Tu quer ver o do celular? É esse aqui, ó. Aí... Eu vou deixar aqui pra depois a gente A gente tinha todo o equipamento... Pra fazer esses vídeos, a gente tinha todo o equipamento da casa à disposição, né? Deixaram... Tá tudo aí. Daí a gente tinha um cara que cursava audiovisual no Unifor, que era o André, que aparece aí no início do vídeo, deu maior força no início. Aí era eu, o André, o Luiz Bruno, o Lucas de Souza, professor de violão, e o Edgar Monteiro, que era o cara do áudio aqui, antigamente. Daí a gente fez. Eu lembro até que tem outros vídeos aí e eu tive uma ideia que, tipo, cara, vou pegar todas essas músicas de ouvido. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada, né? Tem muita notinha fora. Mas é porque eu peguei na correria e muita coisa foi improvisada total e eu não vou pegar tudo isso aqui de ouvido. Vou ouvir isso aqui. Se eu gravava hoje, tava gravando hoje à tarde, aí de noite eu chegava em casa, ouvia, pegava, porque já tinha que gravar amanhã. Porque ia chegar um pessoal da universidade. A história era essa, né? Vai chegar um pessoal da universidade, vocês têm que gravar até quinta-feira. Pessoal da universidade. Aí nós, poxa, como é que já gravado? Só ainda faltam mais 3 álbuns, no mínimo aí 20 músicas. Tem que gravar, não sei o que. Não, poxa, depois disso a gente não vai conseguir gravar nunca mais. Vai ficar meio álbum faltando, né? Pô, o cara ia fazer a discografia da banda, tá faltando alguns álbuns. Daí eu fui conversar com o Junab, expliquei tudo pra ele, aí ele... Então a gente bota eles pra vir semana que vem, mas vocês têm que gravar até sexta. Aí nós... Não, a gente consegue. Daí a gente foi aquela correria até sexta-feira, saímos tarde, que só eu, o Lucas e o Luiz Bruno. Gravamos tudo, mas tá aí. Os melhores e os piores momentos estão aí, muita coisa errada. E aí, na semana seguinte, o pessoal da universidade era o Elton, era o Evelter, era o Davi, que era o parceiro do Elton nos cursos, e o Jean, professor de áudio. Sim. É legal porque a gente entra numa outra carreira aí sua, que é essa de guitarrista freelance, né? Que a gente viu aí que você tava com a guitarra, já tava nesse quesito mais profissional. A gente viu que isso também é uma atividade hoje em dia, né? Na sua vida. Como funciona? Como é que você dosa? Como é que você trabalha também como guitarrista aí? Hoje em dia a guitarra ficou mais para um hobby, né? Eu toco mais para mim hoje. Mas tá presente ainda. Tá presente, tá bem forte. É algo que eu faço todo dia. Eu gravei semana passada com o Ricardo Máximo aqui, na casa. Um especial Dia dos Namorados, tá até no ar aí. Eu fiz guitarra e violões. Mas na noite também, às vezes rola algumas coisas assim, vez ou outra. Mas hoje em dia a minha profissão principal mesmo é na parte de áudio, né? E é legal porque isso mescla. Backstage, é atrás do palco. Mescla esse contato que você teve. A gente ouviu muito de um contato muito forte com a música desde pequeno, com o que você trabalha hoje em dia, que não necessariamente é o artista, o músico, mas que não deixa de ser também porque tá ali em contato direto, né? Como é estar trabalhando com algo que você gosta, que é música? É muito prazeroso, mas eu não me deixo muito deslumbrar, não. Né? Tem muita gente que trabalha nessa área que se deslumbra muito fácil. Com o quê? Com o romantismo mesmo. Com o romantismo. A pessoa acha que é a coisa mais bonita do tá mundo. Tudo ok, tá tudo ok. Que uma hora a chave vai virar. Eu não acredito muito nisso, não. Você tem que estar sempre antenado nas coisas, tem que saber olhar uma questão de trabalho, né? Valores. Não, para fazer isso aqui é tanto.
E aqui no Brasil a galera gosta muito de É até uma... misturar as É uma coisas. falta de entendimento do que é. Ninguém sabe o que é um Exatamente. técnico de áudio. Exatamente. Ninguém sabe pra que serve, ninguém sabe por que ele tá ali. É. Explica qual a importância, até mesmo para o pessoal entender como é que funciona ser um técnico de áudio. Pronto. O técnico de áudio, na verdade, ele é a quase ponta do espetáculo como um todo, né? Eu digo quase ponta porque a ponta mesmo do espetáculo é a banda, é a galera que tá ali em cima do palco. Mas para o técnico estar ali operando, teve um cara que montou as coisas do técnico, né? Montou ali a mesa, montou tudo. Teve os holds que montaram toda a parte de palco, cabearam tudo. E o técnico chega para operar, fazer o som da banda, né? Mas para que a galera do som, os holds, esteja ali, teve a galera de backline, que é a galera que carrega mesmo, os carregadores que tiram o negócio do caminhão e bota lá na... Aham. né? Tira, bota tudo lá, o cara só abre o case, leva para montar. Então, o técnico de som, ele cuida do som da banda, como o nome já diz, né? O som da banda. A banda tem que estar tocando, emitindo som. Com isso, ele consegue trabalhar a partir daí. Ah, o show vai ser gravado? Vai. Precisa de um técnico de gravação fazendo esse trabalho à parte. Já é outra história. Técnico de gravação. Ah, vai ter muito troca-troca no palco, vai ter 2 cantores, depois vai ter 3, depois vai ter um violão de aço e o cara vai puxar um acordeon, uma girafa, não sei lá. Tem que ter a galera do palco também nessa outra extremidade lá, fazendo esse outro trabalho, o diretor de palco. Então, assim, é uma cadeia enorme, é muita gente. E como foi que você, assim, depois de se profissionalizar, virou realmente um técnico de áudio na atuação mesmo? Você pegou na mão na massa, assim, você pegou um trabalho e falou, agora eu vou seguir nesse caminho. Apesar de eu ter formação nisso, né? Eu não me considero um técnico de áudio, porque eu não faço... Eu faço aqui, né? Porque como a gente começou, a gente estava indo tijolinho por tijolinho, então fazia de tudo, né? Eu gravava, mixava, montava palco, operava som. Teve shows aí, tipo, eu e a Rivelli. Tem uns vídeos aí de eu e a Rivelli tocando que eu tava com a partitura aqui, um instante de partitura, mas não tava lendo a partitura. Sim. Eu tava com um tablet ali, mexendo no som e tocando com ela ao mesmo tempo. Que massa. Então eu fiz de tudo aqui. Como esse olhar se tornou mais apurado, pelo menos para o que a gente faz aqui na casa, toda essa cadeia, né? Do que é feito, do que precisa ser feito. Naturalmente, eu me tornei coordenador de uma equipe que eu procuro ao máximo estar deixando cada um no seu técnico de som, né? Técnico de palco, técnico de mixagem, broadcasts, que já é uma pegada mais para cá, que a gente está fazendo. Mas, quando algum falta, adoece, outro consegue tapar o buraco. Então, por que, apesar de tanta entendimento assim, do assunto, você ainda não se considera um técnico de áudio? Porque a gente... Porque você precisa estar fazendo aquilo todo dia, né? Você só se torna bom em algo quando você faz aquilo todo dia. Quando aquilo se torna uma filosofia de vida para você. Você tem que fazer aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Uma coisa é porque eu fiquei curioso, como é que funciona esse negócio do tablet, você controlar o áudio? Porque uma vez eu vi, estava numa apresentação, e aí eu vi o cara organizando o áudio, testando os instrumentos e tal. E aí, tipo assim, eu sempre quando você fala assim, a técnica de áudio, eu imagino uma mesa, assim, a pessoa mexendo aqui. Mas como é que funciona o tablet lá? É porque hoje as consoles têm os seus softwares, né? Assim como os aplicativos. Você tem um aplicativo aqui que você controla a sua TV, a luz da sua casa, sei lá. Hoje em dia tem os softwares de TV. Aí não, substitui esses negócios aqui analógico. Quando a mesa é digital, totalmente digital, geralmente elas têm... Ou quando ela é uma mesa digital. Essa mesa, por exemplo, ela é uma semi-digital. Ela tem a parte analógica que você vai ter que mexer aqui, mas a parte de efeito dela é digital, né? Sim. Então, a mesa semi... eu teria como controlar essa mesa? Não, para esse tipo de configuração de mesa não tem. Já nossas outras mesas lá dos estúdios tem. Né? É importante você, quando for comprar, saber se
Entendi. E é importante entender também, porque a gente conversou do começo aqui, a gente conversou de quando tudo surgiu, a ideia surgiu. A gente viu que o Wagner pensou, você falou como visionário que ele é, a gente sabia que isso ia dar frutos. E hoje em dia tá dando, a gente quer entender um pouco como tá, o que é que tem, o que a gente tem de mesa, o que é que a gente tem de equipamento, o que é que tem de, enfim, sido feito aqui na Casa de Vovó Dedé a nível profissional, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem um trabalho muito profissional e de qualidade. Certo. E de equipamento, a gente tem lá no auditório uma Midas M32. Temos 32 canais de entrada e 16 de saída. Nosso sistema é todo Yamaha, tanto o PA como as altas como os subs. E os nossos monitores são RCF. Daí, amplificadores de fone, a gente tem os Maqui e fones AKG. Isso no auditório para a gente que pega banda grande, né? Lá, aí tem um estúdio de ensaio, o sistema de caixas também é RCF. E a mesa, eu não lembro, é a mesa analógica. Aí essa mesa do auditório, essa Midas, tem o software de você controlar. A gente já comprou sabendo disso, né? Uhum. Na época era tipo pouca gente, então a gente já comprou sabendo dessa característica dela. Sim. No estúdio 3, né, que a gente chama de estúdio 3, lá no preto, a gente tem uma Yamaha TF1, que são 16 de entrada e 8 de saída. Ela também tem essa função de ser controlada por software. E as caixas de monitoração também são RCF. E como é, assim, desenvolver o trabalho hoje em dia, depois? A gente viu que foi complicado, como você falou, foi muito improvisado no começo. Mas hoje em dia, como é trabalhar aqui na Casa de Vovó Dedé com todos esses equipamentos, enfim. Até mesmo os artistas que a gente sabe que vêm aqui muitas vezes. São artistas muito bons, acho que renomados aqui na cidade, no Ceará inteiro. Como é conviver, ter contato com o outro lado? Hoje está mais fácil de fazer, né? Antigamente era mais difícil. Porque a margem de erro era muito grande. Mas igual a tudo que a gente vai fazer, começa devagar, depois a engrenagem da bicicleta, né? Sim. Fica mais fácil. A gente viu também o seu trabalho com a luteria, né? Você teve um contato muito forte aí com os instrumentos, mas hoje em dia você tá aí ajeitando, fazendo. Como é que funciona? Como foi que começou também? A luteria é algo que eu sempre gostei, né? Desde muito novo, eu sempre mexi nos meus instrumentos. Porque era muito caro levar pra luthier e eu sempre gostei de futricar. Eu era aquele cara que desmontava brinquedo. Caramba, eu fazia isso, mas não conseguia montar de volta. O cara não conseguia montar de volta. Eu quebrava. Eu sempre gostei. Aí hoje eu tô fazendo mais num ramo mais profissional, né? Sim. Sempre fazia mais pra mim, os colegas mais próximos assim, devia fazer pra galera, devia fazer o meu, depois estraga. Daí eu comecei a fazer e pra mim é meio que terapêutico, assim, quando eu tô fazendo a questão de luteria, eu gosto que ninguém fique por perto, assim, tipo só eu e aí a gente vai ficar 5 horas ali de cara com aquele pedaço de madeira ali, tá valendo. E como é, assim, porque a gente vê que você veio de um universo que eu acho que tem como base a música, mas que você mesclou várias profissões nele. A gente vê aqui você como hold, a gente vai conversar um pouco sobre isso, como técnico de áudio, a gente vê como guitarrista freelance, a gente vê como o próprio luthier, né? Mas tudo tá aí como a música no pilar. Você tem a música como base. Como foi mesclar tanta coisa? Eu não sei como é que aconteceu assim, né? Tudo são coisas que eu gosto de fazer. Mas que vieram todos pela música. Vieram todos pela música, pela paixão da música. Desde o cursinho de desenho lá, ouvindo heavy metal. Você mal sabia o que é que tinha por trás de tudo, né? Mas é importante, cara. Eu acredito que toda profissão que você for seguir... você é repórter. Pronto, meu trabalho é ficar com um microfone ali na frente da câmera falando, né? Se eu fosse um repórter, ficasse ali na frente da câmera falando, eu ia procurar entender um pouco mais do trabalho do meu parceiro ali que está na câmera, conversar com ele, chega lá na edição,
Eu ia procurar saber também um pouco lá na ilha de edição, como é que faz. Não que eu vire um editor, mas pelo menos que aquele ambiente não seja estranho para mim, né? Vou gravar um off da matéria, eu vou colar ali no cara do estúdio, tentar me ambientar de tudo que essa atmosfera da sua profissão domina, né? Sim. E eu procuro fazer isso na minha profissão. Minha profissão eu não sei nem que profissão eu tenho. O que é que tu faz, né? Tu é o quê? Isso é complicado, porque muitas vezes uma pessoa que pode te contratar possa te achar meio confuso, né? Sim. O que é que tu faz de bom mesmo, assim? Mas eu procuro estar sempre estudando e melhorando, independentemente da área, assim, do ramo. Embora isso se aplique até na parte de ser músico, por exemplo. Sim. Eu toco guitarra, violão. Mas uma linha de contrabaixo, como é que realmente se comporta. Vai mixar um bumbo de rock. É algo completamente diferente do que você ouve acusticamente, né? A mixagem, equalização, aquele kick, aquele peso. Já um bumbo de bossa nova, já aquele negócio mais escondido, mais gordo. Sim, Acredito que é mais magro, mas basicamente é por aí. Você saber das coisas, embora você não seja... O expert até porque ali, não né? até porque não vai ser, né? Não tem como você Sim. ser expert em tudo. Não existe isso. Mas pelo menos... E aí, pessoal, estamos aqui com o Gabriel Arcanjo, conversando um pouco sobre essa trajetória. Mas vamos dar uma pausa aqui, né, pra convidar o pessoal a conhecer os trabalhos que, inclusive, você faz parte, que é os trabalhos audiovisuais da casa. Claro. Tudo que tá ali no canal do YouTube da TVD, o Gabriel, ele tá participando de tudinho. Mas vamos convidar, né, chamar o pessoal pra ir lá no YouTube. Tem muita gente que conhece a casa e nem conhece a TVDD. Digitar TVDD. Compartilha. Clicar ali no botão vermelho, curtir os vídeos, conhecer o trabalho, porque acho que tem uma diversidade muito bacana que tem pra todos os gostos. Acho que quem tá ouvindo essa rádio aqui agora, se você entrar no canal da casa, você vai achar algum vai achar show. de tudo, assim. Inclusive as outras entrevistas. E vai achar programas, além de shows, vão ter programas que o Pedro pode citar um pouco aí. Sim, então 7 programas, né? Um por dia, durante a semana. Segunda tem o Bem Fazer, hoje é o Bem Fazer, 8 da noite. Terça-feira tem o Bem Fazer musical. Quarta-feira tem o Cidade.som. Quinta tem um Acorda. Sexta tem o Brasil Encanto. Sábado tem os Sons da Casa. E domingo, pra quem não conhece, recomendo, eu sempre falo aqui, recomendo domingo, Espia, 4 horas da tarde, porque mostra muito por trás da casa, como ela funciona, e os bastidores e afins. E mostra todo mundo, é uma coisa muito legal, então todos devem ir lá conhecer um pouco o trabalho da Casa de Vovó Dedé no YouTube, não só no YouTube, porque a Casa de Vovó Dedé hoje está muito mais amplo, tem acho que os Sons da Casa passando aí na TV aberta, a gente também tem o Instagram que traz sempre oportunidades de vagas novas, porque a casa está abrindo sempre vagas aí para vários cursos, a gente tem, enfim, o Facebook a rádio, inclusive, a gente tem ao vivo aí no Facebook, então todos conheçam esses site, canais, né? Tem o Dedeflix, a gente tem nossa, muita coisa. Então conheçam a Casa de Vovó Dedé, venham pra Casa de Vovó Dedé, conheçam o espaço. Os projetos no site, né? Que você pode escrever sua banda, você que é um artista. Tem o pode Revelarte, tem muitas coisas que você só vai encontrar aqui. Então venham, conheçam a Casa de Vovó Dedé. Mas, Gabriel, como a gente estava conversando um pouco antes, você trouxe várias profissões, vários ramos aí da música, mas eu queria entender qual é o seu objetivo, já que você tem tanta vontade aí de crescer, onde você pretende chegar? Caramba, essa pergunta aí. E aí, Pedro, quer que eu responda? Sei não. Boa pergunta. Cara, o meu principal objetivo é fazer bem aquilo que eu me propus a Mas o que é que você fazer, quer né? fazer? Assim, você está se propondo a fazer o quê? Eu gosto de guitarra. Aprender a fazer um negócio bem na guitarra, né? Mas seguir como músico, então? Pode ser. Pode ser. Dependendo das oportunidades. Aprender a ser um bom luthier, já que me propus a fazer isso. Acredito que esses dois, basicamente, é o caminho que eu vou procurar trilhar aí com mais cuidado. E como, assim, você se vê fazendo isso? Se capacitando sempre, né?
é importante se capacitando sempre. É porque assim, você falou da guitarra, do luthier, você falou que toca baixo e tocou um pouquinho de cello. Eu vi aqui que tem uma música daquele álbum ainda que a gente tocou no começo, que você toca guitarra, vai pro violão e no final ainda toca cello. Aí teve uma homenagem aos meus tempos que eu comecei. Eu quero saber se a gente pode rodar agora. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Aí, Nos tempos que eu estudei aqui violoncelo. alguns aninhos. Ainda teve o violoncelo, né? Teve. Vamos lá. Foi muito tempo aí. I
grass under my bare feet, the campfire in the dead of the night, the heavenly black of sky and sea. It was us, roaming the rainy roads, combing the gilded beaches, waking up to a new gallery of wonders every morn, bathing in places no one's seen before, shipwrecked on some matte-painted island, clad in nothing but the surf, beauty's finest robe. Um dos primeiros trabalhos, né, audiovisuais feitos aqui por você, aqui na casa de Vó Dedé. A gente vê esse começo aí e vê várias oportunidades no vídeo só. A gente vê aí o violoncelo, vê o violão, a guitarra, enfim, um domínio da música que você veio tendo. E eu quero entender qual foi a importância do espaço, sabe, para todas essas atividades. Como foi que você se formou? Você sente que a casa de Vó Dedé tem papel determinante do que você é hoje? Totalmente. Principalmente na parte prática, né? É muito comum de se ver por aí profissionais fazerem cursos e mais cursos e mais cursos e não ter acesso a uma mesa dessa para exercitar, né? Ou na mesa do curso, por exemplo. A mesa lá do auditório, que hoje é nossa principal mesa, é a nossa terceira mesa lá naquele auditório. Ela tá lá hoje por conta de um curso que eu fiz de áudio. Aí, nesse curso, era essa mesa, desse mesmo modelo lá, né? Daí, quando veio a oportunidade da gente ter uma mesa melhor, daí eu, o Wagner e o Emídio, que já veio até aqui, o Emídio, professor de áudio. O Emídio, eu conheci ele desde 2009, 2010. Os primeiros cursos de áudio, assim, eu fiz com o Emídio. Daí a gente conversou com o Wagner. Wagner, a mesa tem que ser aquela ali, eu já tenho um curso, já não é estranha para mim. Tudo mais. Então, assim, a importância da casa é totalmente determinante, né, na minha formação por conta do espaço, de ter sempre acesso a esses equipamentos. Eu lembro até de um episódio que eu falei que... Lembra que eu disse que eu estudava com a guitarra em casa, né? O dedilhado, né? Para manter a mecânica aqui... Porque eu ia lá no professor lá, eu ia enganar o professor. Dizendo que eu tinha um violão em casa. E eu não tinha violão em casa. Mas eu queria, né? Então eu vinha pra cá todo dia de manhã. Estudava de tarde. Vinha pra cá todo dia de manhã. Aí teve uma época que eu estudei de manhã, aí vinha à tarde. Aí nessa época que eu vinha à tarde, era muito pesado o sol. Sim. Era muito complicado. Eu vim lá de casa pra cá. Daí eu criei a coragem de ir na sala da tia Regina. Aí, oi, meu filho, não sei o quê. Aí eu cheguei pra ela. É porque é muito complicado de eu vir pra cá, vir estudar violão. Eu, moleque, 15 anos, sei lá, 14 anos. Queria saber se você poderia me emprestar um violão da casa para eu levar para casa, estudar durante a semana e trazer no sábado. Aí ela pegou pela minha mão, vem cá, meu filho. Aí me levou até a sala de violões, ficava tudo... E aí escolheu lá um violão comigo lá. Tenha muito cuidado, porque aqui a gente é muito só, faz tudo só. Daí isso me marcou muito, da confiança que ela teve. Um garoto de 14, 15 anos pedindo um violão para estudar em casa, né? Daí eu levei esse violão e todo sábado eu trazia. E durante muito tempo, eu lembro até desse violão, era um Giannini 1900 e alguma coisa. Ele tinha tipo um autógrafo, assim, no headstock dele. Daí essa oportunidade sempre me marcou e eu guardo até hoje. Essa confiança que a tia Regina teve em... Que legal. Até o momento em que eu consegui comprar um violão e... De
deixei o daqui aqui, né? Uhum. Eu A sou gente muito tá grato a isso. Aqui quase encerrando, eu acho que uma das coisas que aconteceram de novidade na sua vida foi esse trabalho como hold, né? Que você vem tendo um contato um pouco maior agora, né? A gente viu que é aproximadamente 4 meses, que é como hold de uma banda. Conta pra gente o que é o hold, conceitua aí pro pessoal entender e como tá sendo essa virada de página e mais uma profissão. Certo. O hold é aquele profissional que prepara todo o equipamento para a banda só chegar e tocar. Uhum. Tu é o baterista, tu tá chegando lá para fazer o show. Quando tu chega lá, tua bateria já tá toda montada, toda passada, como a gente diz, né? Toda no cantinho. Tu só senta, toca e sai. Quem guarda também, arruma tudo, bota dentro da van, sei lá, é o hold. Esse é o trabalho do hold, assim como o tecladista. O cantor é o mais fácil, que é só um microfone e o cabo. Mas o hold é basicamente isso, o trabalho que o hold faz. Ele faz esse gerenciamento do equipamento da banda. E como tem sido essa virada de página? Mais uma profissão, mais uma coisa aí a se fazer. Ah, é bacana, tá sendo bacana. Era algo que eu já fazia na casa, né? Aham. Montar o palco, montar a bateria. Sempre fiz isso aqui. Sim. Daí apareceu a oportunidade com esse pessoal do Dona Leda, a banda lendária aqui do Ceará, né? Sim. Uma das bandas mais antigas de reggae aqui do Ceará. Da gravação que eles vieram pra cá. O guitarrista tava meio ajeitando os pedais de guitarra ali. Tinha muitos pedais de guitarra que eu conhecia. Comecei a trocar uma figurinha com ele. E aí ele me dá teu número, que talvez a gente precise de um hold. Eu dei meu número. Nem lembrava mais e de repente me ligaram pra fazer umas datas. Massa. Aí tamo aí. Legal, que foi mais uma oportunidade vindo Foi mais aqui. uma oportunidade. Pela Casa de Vó Dedé. Eu acho que nessa conversa toda que a gente tá quase finalizando aqui, a gente viu a importância do espaço, a gente Total. viu a importância e o que ele traz, a gente viu o resultado. Pronto, eu acho que isso é o melhor. É o resultado, porque, Gabriel, hoje em dia você é o resultado daquela sementinha que plantou, que a Casa de Vó Dedé, enfim, Isso. veio plantando há muito tempo. Você teve uma profissionalização de vários aspectos aqui, tanto profissional quanto pessoal. A gente viu a importância da música pra você, então acho que, total. que quando você aprende violoncelo, quando você aprende um violão, uma guitarra, tem uma coisa muito maior do que profissional Não, ali. Eu acredito que a coisa que mais agrega quando você estuda um instrumento, cara, é a questão da concentração, né? Totalmente. Não adianta se rebelar, não adianta... Você não vai progredir, cara. Você não vai. Você não parar ali 4, 3, Aham. 5 horas numa frase de 10 segundos. Pois é. Olhe lá, 10 segundos, Isso é 5 música segundos. e ela muda muito. Isso porque te muda como pessoa, muda literalmente. totalmente. Então a gente viu muito, frisou muito esse aspecto, essa identidade que a Casa de Vó Dedé tem de ajudar e de realmente profissionalizar ou de fazer bem. Porque acho que a gente traz muito isso também, que a gente não tá aqui pra formar novos músicos profissionais, pra saírem mundo afora. A gente tá pra formar pessoas, pra pessoas Total. se sentirem bem, pra um aluno de 5 anos de ir lá no violão e aprender uma musiquinha e tocar, ou pra ele daqui 10 anos ser um grande violonista. A gente vem vendo isso acontecer muito aqui na Casa de Vó Dedé, vem vendo pessoas entrarem de uma forma e saírem de outra. Então a gente agradece muito por esse bate-papo de hoje, por poder Nada. contar essa história e dividir o que a Casa de Vó Dedé é pra você. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Se precisar de alguma coisa, precisar fazer um cabo, Pronto, me é isso que eu ia chama falar. aí. Eu ia falar, seja muito bem-vindo outras vezes, mas É. sempre que dá algum BO aqui na mesa, você é o primeiro que eu vou chamar. Então, eu quero muito agradecer Chama nós lá. pela sua presença, por ter contado um pouco da sua história, da sua experiência e ter passado, assim, uma visão das coisas, sabe? Com certeza deve ter inspirado pessoas que querem seguir o mesmo caminho que você segue. É isso aí. Na música, ou holding e afins. Então, quero muito parabenizar pelo seu trabalho e agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigadão, eu que agradeço. Contem comigo. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui mais um Espia na Rádio, exatamente às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Vovó Dedé. Foi rápido, hein? Do dia Foi. 20 de junho de 2022. Passou muito rápido, mas a gente volta amanhã com mais entrevistas aqui. É isso, um beijão e até a próxima. Até a próxima.